Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Hoje eu trago uma lenda urbana, um mistério, um caso cabeludo daqueles que a internet adora. E no final do vídeo vai ter uma palavrinha mágica. Então, assiste até o final e comenta a palavrinha mágica nos comentários, claro. E eu vou contar essa história para vocês logo depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Pois bem, meus amores, o caso de hoje é o famigerado pássaro negro de Chernobyl. É um daqueles casos perfeitos de folclore moderno da internet, porque ele mistura desastre real, trauma coletivo, ufologia, creepypasta, Mothman, paranoia nuclear e aquele clima apocalíptico soviético que parece ter saído de um pesadelo febril dos anos 80. E quanto mais você cava a história, mais fascinante ela fica, porque praticamente tudo nela aponta para uma lenda criada e expandida décadas depois do desastre real. Mas o que seria o pássaro negro de Chernobyl? O chamado Blackbird of Chernobyl, o pássaro negro de Chernobyl, seria uma criatura gigantesca, humanoide e alada, supostamente vista por trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e moradores da cidade de Pripyat, pouco antes do acidente da explosão do reator 4, em abril de 1986. As descrições normalmente incluem criatura negra e humanoide, asas enormes, olhos vermelhos e brilhantes, aparência semelhante ao famoso Mothman, que tem vídeo dele aqui no canal. Voo silencioso, sensação de terror ou presságio. Algumas versões o descrevem como asas com 6 metros de envergadura, outras afirmam que ele parecia um homem sem cabeça, com olhos no peito. Outras ainda o descrevem como uma sombra gigantesca pairando sobre a fumaça do reator incendiado. E aí começa a parte mais interessante. Praticamente todos os elementos dessa história foram importados diretamente da mitologia do Mothman, que aconteceu lá em Point Pleasant, nos Estados Unidos, na década de 60. A ligação com o Mothman e Point Pleasant. O Pássaro Negro é basicamente uma adaptação soviética do mito do Mothman. Ele surgiu nos Estados Unidos nos anos 1960, especificamente em Point Pleasant, sendo associado ao colapso da Silver Bridge em 1967. E vamos para a estrutura narrativa porque ela é praticamente idêntica. Mothman, aparição antes de tragédia. Pássaro Negro, aparição antes de tragédia. Mothman, olhos vermelhos. Pássaro Negro, olhos vermelhos. Mothman, criatura alada humanoide. A mesma coisa para o Pássaro Negro. Mothman, pesadelos. Pássaro Negro, idem. Mothman, telefonemas estranhos. Pássaro Negro, a mesma coisa. Mothman, sensação de mau presságio. Pássaro Negro, idem. Mothman, desaparece após o desastre da mesma forma que aconteceu com o Pássaro Negro. Isso é muito importante porque mostra que a lenda de Chernobyl não surgiu organicamente no leste europeu. Ela parece ter sido construída reaproveitando o imaginário do Mothman. Agora vamos aos supostos relatos em Pripyat. Segundo a lenda, trabalhadores da usina teriam visto a criatura voando perto do complexo nuclear. Supostamente, uma secretária
teria saído até o estacionamento no horário que ela ia embora e ela voltou aterrorizada, contando o que ela tinha visto, descrevendo o pássaro negro. Moradores de Pripyat teriam relatado vultos no céu. Pessoas teriam começado a sofrer pesadelos medonhos. Haveriam telefonemas anônimos com mensagens ameaçadoras, com uma voz metálica estranha. A frequência dos avistamentos teria aumentado nos dias antes da explosão. Mas aqui tem um detalhe crucial. Não existem registros soviéticos contemporâneos confiáveis sobre isso. Não há relatórios oficiais, entrevistas reais da época, documentos militares, jornais soviéticos, testemunhas verificáveis e nomes confirmados. A história aparece principalmente em sites de paranormalidade, fóruns, creepypastas, wikis de criptídeos, vídeos de terror narrativo. Isso já acende um alerta gigantesco, não é não? Os supostos pesadelos. Parte dos pesadelos é quase copiada da tradição do Mothman. As versões mais repetidas afirmam que trabalhadores passaram a sonhar com explosões, corpos queimados, sombras gigantes, aves monstruosas, olhos vermelhos, fumaça negra. Só que nenhum sobrevivente famoso de Chernobyl jamais deu entrevista séria dizendo isso. Nem bombeiros sobreviventes, liquidadores, engenheiros, médicos militares soviéticos. Existe uma ausência total de fontes primárias. A história dos sonhos funciona mais como um elemento literário de terror psicológico do que como um testemunho histórico real. Os supostos telefonemas ameaçadores. Essa talvez seja a parte mais claramente creepypasta da história. Segundo a lenda, pessoas recebiam ligações sem ninguém falar. Ouviam ruídos metálicos, sons de asa, vozes distorcidas e mensagens que davam a entender que haveria, sim, falecimentos iminentes. Mas, novamente, nenhum documento confiável comprova isso. E, curiosamente, telefonemas estranhos também fazem parte tanto do caso do Mothman em Point Pleasant. É praticamente um transplante narrativo inteiro. Os supostos relatos de militares e bombeiros. Uma das versões mais famosas afirma que bombeiros e militares que combateram o incêndio do reator teriam visto uma criatura negra voando na fumaça radioativa. Outras versões dizem que pilotos do helicóptero viram uma criatura sobrevoando o reator enquanto despejavam areia e chumbo. Só que isso esbarra em vários problemas. De novo, ausência total de nomes verificáveis, porque esses relatos nunca citam nome, patente, data, entrevista original e documento militar. É sempre como um militar afirmou, ou relatos dizem, ou pelo que consta, ou ouvi dizer. Além de tudo isso, ainda há a incompatibilidade histórica, porque os bombeiros e operadores de Chernobyl foram muito documentados. Existem entrevistas, gravações, livros, relatórios soviéticos, testemunhos médicos, documentários inteiros e praticamente nada sobre o tal do pássaro negro. Também existe a possibilidade de uma possível confusão visual. Na madrugada do acidente havia uma fumaça muito espessa, incêndios, luzes vermelhas, radiação ionizante, partículas brilhantes no ar, exaustão extrema e o choque psicológico.
Pessoas em estado extremos podem interpretar sombras, aves ou destroços de formas assustadoras. Inclusive, algumas teorias sugerem que poderiam ser cegonhas negras, aves migratórias, sombras de helicópteros e distorções visuais causadas pela fumaça. Um dado muito importante também é a ausência de imagens confiáveis. Porque, apesar da fama da lenda, não existe uma foto confiável sequer do tal do pássaro negro. Todas as imagens famosas são montagens, artes digitais, fanarts, thumbnails para o YouTube, ilustrações modernas. Isso chama atenção porque Chernobyl foi um dos desastres mais fotografados da história soviética. Temos imagens do incêndio, da evacuação, dos helicópteros, dos liquidadores, dos bombeiros e do reator destruído, mas nenhuma imagem verificável da criatura. E isso enfraquece muito qualquer alegação de fenômeno real. E eis que nós chegamos à descoberta mais importante: a origem da creepypasta. Tudo indica que o pássaro negro de Chernobyl não é uma lenda soviética antiga. Por quê? Ele parece ser uma criação moderna da internet, pois os registros mais antigos amplamente rastreáveis aparecem em fóruns e sites de horror dos anos 2000, especialmente por volta de 2005 e 2007. Muita gente atribuiu a popularização da história a fóruns paranormais, sites de creepypasta, viralização pós-filme The Mothman Prophecies, ou A Última Profecia. O filme em inglês está disponível aqui no YouTube. É com o Richard Gere. Cultura de terror online dos anos 2000. Inclusive, usuários antigos do Reddit, pesquisadores de criptídeos apontam que não há tradição oral ucraniana conhecida sobre isso, porque Chernobyl e Pripyat ficam ali na Ucrânia. A história circula quase só em inglês. Ela parece derivada diretamente da mitologia americana do Mothman. E um comentário particularmente interessante menciona o pesquisador Loren Coleman, ligado ao universo do Mothman, afirmando que não existem registros históricos reais do Mothman em Chernobyl. E agora vamos ver por que essa história funciona tão bem. Porque ela junta 3 medos humanos profundos. O primeiro é o medo nuclear. Chernobyl virou símbolo universal do invisível mortal. Radiação, contaminação, mutação, decadência. O medo sobrenatural. A ideia de que um mensageiro da desgraça, ela é antiquíssima. Corvos, aves negras, criaturas aladas aparecem em mitologia celta, folclore eslavo, lendas medievais e histórias de falecimento iminente. Sabe aquela coisa do ai meu Deus, tem um urubu aqui rondando a minha casa. Misericórdia. Eu ouço isso desde que eu sou criança. Trauma coletivo. Grandes tragédias frequentemente geram lendas, fantasmas, presságios, aparições, porque isso é uma forma humana de tentar dar sentido ao horror. Tudo tem que dar uma explicação, né? E qual seria o detalhe mais fascinante? A creepypasta acabou ficando tão famosa que muita gente acredita hoje que ela é folclore real da Ucrânia soviética. Mas pesquisadores e até usuários da região apontam que quase ninguém local conhece a história. Ela raramente aparece em russo ou ucraniano antigo. Sua estrutura é tipicamente Internet Horror dos anos 2000, ou seja,
O pássaro negro de Chernobyl provavelmente não nasceu em Pripyat. Ele nasceu na internet. E isso, sinceramente, deixa a história ainda mais interessante. Por quê? Ela mostra como a cultura digital moderna cria mitologias novas, usando tragédias reais como matéria-prima. Pois bem, meus amores, eu fui atrás dessa história porque eu já tinha contado a versão Pássaro Negro de Chernobyl, mas sem me aprofundar nos detalhes. Eu contei a lenda. E agora eu achei que era a hora da gente descobrir de onde será que veio essa lenda, ainda mais que é uma lenda moderna. E eu falei que tinha uma palavrinha mágica. A palavrinha mágica é urubu. Pronto. Se lá em Chernobyl tem um pássaro negro, aqui a gente tem o urubu, que é nosso nativo, né? Eu agradeço a vocês a presença, a audiência, e eu peço que, por favor, não esqueçam de deixar o seu like e comentar. Comenta aí urubu. Se comentar urubu, você vai ter muita sorte essa semana. Há muita sorte mesmo. Agora, se você não comentar, o pássaro negro de Chernobyl vai aparecer de noite para você. Eu agradeço de coração e, como eu digo sempre, fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.